Entregar esses extratos, Caio, é uma estratégia, digamos que sagaz, de defesa de Jair Bolsonaro. Boa tarde, bem-vindos os dois. Olha, na minha visão, Lu, a estratégia de defesa do ex-presidente Bolsonaro, ela tem alguns pilares, né? Então, o primeiro deles é preservar a imagem política do ex-presidente. Eu acho que esse movimento aí de entrega voluntária peronomútil, né, do sigilo, ele dialoga com esse pilar. Então, demonstrando o seguinte, olha, está aqui toda a nossa movimentação, claro, ele também pede que ela seja colocada em sigilo, né, de justiça, mas está aqui toda a movimentação, não temos nada a esconder nesse período que o ex-presidente esteve aí no cargo máximo do Poder Executivo. Depois, segunda estratégia que está ficando muito clara é descaracterizar o crime de peculato, tá? Pela via da interpretação das leis. Então, falar que foi no máximo uma infração administrativa, isso com base em legislação federal, né? Descartando aí a normativa do Tribunal de Contas da União, né? Também nesse pilar está a ideia de peticionar ao Tribunal de Contas da União para que esses itens sejam devolvidos. Ou seja, não, esses itens fazem parte do acervo personalíssimo do presidente da República e com base nessa interpretação nós queremos esses itens de volta. E eu acho que um último momento, isso eu já falei aqui desde o começo, se não for possível descaracterizar o peculato, excluir o dolo da conduta. Né? E por que isso? Porque se for peculato culposo, ou seja, naquele em que não há intenção, né, do cometimento do ilícito, existe extinção da punibilidade com a reposição do item. Então, eu acredito que a defesa ela vai se orientar dentro dessa estratégia, dentro desses pilares. Muito bem, o Caio trouxe aqui, Tardelli, uma estratégia até jurídica, diferente da conversa que eu tive aqui ainda há pouco com a parte mais política com a Clarissa Oliveira. O Caio traz aqui também uma estratégia jurídica da defesa de Jair Bolsonaro. É uma estratégia sagaz? Bom, boa tarde, Caio, boa tarde, Lu, certo? Boa tarde, nossos amigos e amigas que aí resistem e veem, certo? Olha, Lu, é muito difícil. Paulinho da Viola tem um samba que eu sempre escuto nas horas trágicas da minha vida. Faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. A estratégia de passar da defesa para o ataque, ela é altamente arriscada. Por quê? No momento em que a defesa, eu estou falando como advogado, tá? No momento em que a defesa do Bolsonaro diz o seguinte, nós apresentaremos os extratos e, portanto, não há necessidade da quebra do sigilo, o que vai acontecer? A quebra do sigilo está decretada, certo? Se os extratos que ele apresentar forem considerados insuficientes, qualquer investigador de 6 meses de experiência vai estar autorizado a imaginar que o Bolsonaro tentou esconder, ocultar informações. E isso diminui a distância entre ele e a cadeia. Porque isso aí também seria a tipificação de um outro crime do qual ele não estaria nem envolvido agora. Isso daria à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, o argumento que eles precisassem, não estou dizendo que eles tenham, tá? Olha, ele está tentando nos enganar. Ele não vai colaborar com a investigação, muito pelo contrário, isso é sinal de que ele não vai submeter à sanção penal, etc, etc. Começa a desenhar o artigo 312 do Código de Processo Penal. Quando os advogados vão ao Tribunal de Contas da União e pedem as joias de volta, eles dobram essa aposta num nível que eu não imaginaria, pelo menos eles devem saber o que estão fazendo, penso eu. Né? Porque dobrar essa aposta pode ser visto como uma afronta ao tribunal. Nenhum tribunal gosta de ser afrontado. Se o Tribunal de Contas da União disse, reiterou, esclareceu o valor e aquilo lá está apreendido, no momento em que ele pede a devolução, ele está dizendo que o tribunal está retendo indevidamente aquilo que lhe pertence, por direito. Uma terceira situação que me pareceu muito, assim, quase que uma tentativa de tirar a defesa numa situação em extremis,
foi tentar unificar a defesa de Michele com a defesa de Jair. No caso das joias, você está falando. No caso das joias. Porque veja uma coisa, podem ser defesas diferentes. No momento em que as defesas se unificam, eles passam a ser tratados de forma igual pelos advogados, ainda que haja uma especificidade clara da primeira-dama, que não tinha cargo no executivo. Que não tinha cargo no executivo e que, portanto, teria como alternativa de defesa dizer o seguinte: olha, eu não pedi nada. Certo? Eu, primeira. Até porque se eu pedisse, não teria sentido algum meu pedido, porque eu não tenho nada no governo. Eu não sou ninguém no governo. Só pode pedir quem está no governo. Né? Seria uma forma de protegê-la que agora foi dispensada. Pode voltar essa forma de protegê-la? Ela ainda pode pedir de novo para ter uma defesa separada em algum momento? Tá, começa a bater cabeça, né? Certo. Esse é o pior momento da defesa. O que me sugere é o seguinte: Bolsonaro está perdido. Ele, pessoalmente, está perdido. A sensação que eu tenho é que ele não está muito sintonizado com a gravidade daquilo que está acontecendo. Certo? E fica muito difícil para quem está na defesa ou de fora entender esses movimentos. A apreensão do celular do Jair Renan, a apreensão do celular do ACF, certo? São situações que vão levando, vão meio que afunilando o trato do Bolsonaro, né? Talvez, se eu fosse advogado, já decretado-se a quebra do sigilo bancário, deixa correr. Vamos tentar justificar ou tentar defender depois que as informações surgirem. Quanto ao sigilo, ele é garantido por lei, porque trata-se de informação protegida constitucionalmente. Já está sob o segredo de justiça, né? Independentemente do pedido dos advogados. Eu não consigo localizar qual é, certo? Qual é o que eles pretendem ganhar com isso. Se fosse antes da quebra do sigilo, teria sentido. Olha, não, deixa eu apresentar o sigilo e tal. Depois, eu acho que isso vai acabar mal. Essa história não acaba bem.